Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Astral em Movimento. Hoje eu quero falar de um tema de máxima atualidade que nós estamos vivendo, né? Tá aberto ao comentário de todos. E claro que tudo que impacta o nosso social é assunto da astrologia. Vamos falar sobre essas grandes revelações que estão sendo propagadas, né? Quais são as grandes revelações e quais são as grandes ilusões? Esse é um tema que eu quero abordar. Então, nós estamos vivendo um momento singular da nossa história, como eu sempre venho trazendo aqui, e nós, na verdade, devemos nos sentir privilegiados, né, por estarmos encarnados nesse momento, dessa grande transição, né, ter chegado até aqui. Então, quantas coisas, né, quantas surpresas nós vamos ver. Então, tudo está se transformando de uma maneira muito acelerada, tanto que para muitas pessoas está difícil manter o equilíbrio. Tanto que nós estamos nos níveis assim muito acentuados de insatisfação, de transtornos mentais, emocionais, isso está se acelerando muito. Então, a sociedade do cansaço, né, como bem definido pelo Byung-Chul Han, né? Tem um pouco de dificuldade de falar, mas é incrível esse livro, recomendo para todos, né? A Sociedade do Cansaço. Então, nós lidamos com esse mundo, né, que flerta com a distopia, normaliza o absurdo. Nós estamos sendo treinados pela tecnologia para confundir a fantasia com a realidade. Manter o equilíbrio e a sanidade mental nesse momento é o maior desafio da humanidade atual. A verdade é que nós estamos sendo preparados há tempos para enfrentar esse mundo distópico, né? Vocês vejam assim que de alguma maneira eles querem nos fazer entender isso como normal, como melhor do que o normal. Olha o perigo de tudo. Então, o mercado do entretenimento, né, com esse monte de séries, né, já entendeu isso e vem surfando nessa onda com versões cada vez mais fantasiosas das possíveis realidades do mundo. E o homem, ele implementa tecnologias para que isso seja possível. Então, o que acontece? Nós estamos criando uma confusão do entendimento da realidade e a loucura se tornou oficial, inclusive ela já ocupa posições de comando na Terra. O que está acontecendo? Em que nós devemos acreditar? O que é verdade e o que é mentira e manipulação? Como discernir os diferentes fatores que o mundo está nos apresentando? Essa é uma resposta que vem ficando cada vez mais difícil. E a verdade é que ninguém a tem por completo. Nós estamos sim, de fato, nas bordas de grandes revelações que irão mudar a vida de todos e quebrar grandes paradigmas. Então nós estamos nesse looping, né? Nesse movimento transformador, onde cada novidade a gente tem que dar um pezinho atrás, né? Pera, que novidade é essa que vem agora? Então a astrologia, ela sempre existiu para mostrar essas nossas faces do mundo, né? O sentido da nossa evolução. Há milênios ela nos reconecta com o cosmos, porque nós acreditamos que ali tem um sentido de muitas respostas. Então, que a nossa evolução é sim orientada pelas estrelas e por todo o universo, porque nós fazemos parte desse todo. E o melhor que nós podemos fazer é buscar essa orientação. Assim como fizeram as culturas mais antigas da Terra que nós temos conhecimento. A questão é o que é que está acontecendo agora no nosso mundo e para onde nós estamos caminhando. Somente o conhecimento da astrologia não é capaz de responder essa pergunta completa, né, com detalhes, com fatos, porque não é assim que a astrologia trabalha. Ela abre um caminho para despertar a busca por mais conhecimento, para ativar essa nossa capacidade de encontrar um sentido na vida, um sentido nas coisas. Nós chegamos num momento chave do mundo e que nós veremos muitas respostas
e cada um vai seguir aquela que tem sintonia com a sua capacidade de compreensão. Então, as pessoas que nunca buscaram um olhar mais amplo pelo conhecimento, que viveram até agora fechadas no seu mundo próximo, né? Apenas as suas necessidades imediatas, quando vêm coisas assim impactantes, um pouco fora do normal, elas podem ficar um pouco perdidas, abaladas. Agora, aquelas pessoas que são muitas, né? Que começaram há pouco tempo, né, a prestar mais atenção, porque estão sendo captadas por todas essas fantasias criadas pelos mistérios cinematográficos, os influenciadores do apocalipse, né, dentro e fora da internet. Então elas podem buscar uma resposta, essas pessoas, elas querem sempre uma resposta que seja rápida, definitiva. O que é isso? Quero entender, é bom ou mal, né? Então, sempre é uma resposta que é dual dos acontecimentos. Mas aqueles que já receberam um chamado já há tempos, né? Que buscaram mais conhecimento em várias fontes, se aprofundaram nos mistérios junto com a espiritualidade, conseguiram desenvolver uma intuição mais assertiva desses eventos que estão por vir. Então, a forma como cada um de nós vai atravessar esse processo vai depender da profundidade da nossa busca interna, da nossa disposição em integrar a espiritualidade com o conhecimento. Então, a era de Aquário, ela está ficando cada vez mais forte, presente. E a verdade que a astrologia traz, né, com total convicção, é que nada mais será como antes. Até fizeram um livro com esse tema, né, que eu li, adorei. Então, essa transição que nós estamos passando exige, acima de tudo, coragem de cada um ser o arquiteto da sua própria compreensão. Certo? Para isso tem que ter reflexão, tem que parar para pensar. Não adianta, assim, ficar sempre dependente do conhecimento do outro, da opinião do outro, certo? Então, arquitete a sua mente, a sua inteligência, porque nesse mundo que está se transformando de uma maneira radical. E a maneira de passar por isso da melhor forma é assim, é pensando, desenvolvendo o seu pensamento junto com a espiritualidade. Então, nesse contexto, nós estamos vendo as grandes revelações ufológicas, né, sendo apresentadas. E a ciência, ela está se curvando a realidades que antes eram impensadas. Então, está se unindo a metafísica, a espiritualidade, dispostos a ouvir, compreender, por uma ótica diferente. Isso eu acho muito bom, né? Então, e esses fenômenos OVNIs revelados? O que eles são? Olha, nada disso é novidade. São fenômenos que acontecem há muitas décadas. Não tem nada de novo ali. A novidade é que agora eles estão assumindo o fato oficialmente. Outro ponto que estão revelando: a presença de seres alienígenas na Terra. Olha, desde os babilônios, né, com as tábuas lá do Enuma Elish, vocês podem ver que tem ali a descrição, né, de seres, de visitantes de outras estrelas que vêm aqui. Os povos africanos falam dos abicus, né, que desceram numa floresta, se apresentaram para o rei. Todas as mitologias têm. Então, agora eles estão dispostos a revelar. Por que será? Né? Então, diante dessa abertura, o grande questionamento está não apenas no porquê dessa revelação, mas na natureza ética desses visitantes que eles querem apresentar. Porque nem todas essas entidades envolvidas ali possuem intenções benevolentes, né, para falar de uma maneira mais suave. Então, e esse é um tema bastante complexo e perturbador também, que eu nunca quis abordar aqui no canal. Eu falo de seres estelares, interdimensionais, como os cometas, né, como os asteroides, mas assim, seres alienígenas de outras estrelas, olha,
eu sempre deixo isso para o momento em que isso for realmente algo impactante na nossa sociedade, não só no nosso imaginário. Por quê? Exatamente porque isso que eu te falei, que a pauta era diferente, mas agora nós precisamos falar disso. Porque, como eu falei, todo evento que tem influência coletiva é assunto da astrologia, sim. Vejam que desde que Netuno entrou no início da faixa zodiacal, ali no começo do ano de 2025, o véu de muitos mistérios vem caindo e a verdade sobre as outras dimensões está ficando cada vez mais clara. O que representam esses poderes na Terra não é só a ilusão sobre o que é espiritual, multidimensional, mas nas ilusões também criadas pelo homem aqui. O que é que são esses poderes que governam a Terra? O controle negativo, explorador, tanto que o ser humano está perdendo o sentido do que ele representa na sua própria vida. Isso também é uma ilusão negativa. Então agora todo mundo se distrai para ver outras ilusões que não essas que têm que ser vistas em primeiro lugar. Mas Netuno, em 2025, abriu um grande portal, né? Um grande portal para outros seres espirituais, multidimensionais entrarem na Terra. Mas eu até fiz um vídeo sobre isso, se vocês quiserem ver no meu canal, né, que se chama Abertura dos Portais de Netuno. Então, mas a abertura desses portais fala da entrada de seres muito mais positivos, né, com uma verdadeira intenção de ajudar o planeta e a humanidade. Eles já vêm há muito tempo aqui na Terra nos guiando, nos inspirando, e com a abertura desses portais, eles estão em maior número e mais próximos do que nunca, e com toda a intenção de se apresentarem para todos também, porque chegou o momento, né? Então, a parcela daqueles que, já estão aqui há um tempão não fazendo nada de positivo, né? Ao contrário. Então, eles armam essa estratégia, né? De fazer o mesmo, mas de uma forma espetacular, né? Para confundir a todos com revelações manipuladas, para prender a atenção do mundo, criando o quê? Uma narrativa para arrebanhar o maior número de pessoas para a sua verdade. E como saber o que é verdade e o que é mentira dentro de tudo isso? Então nós vamos ver um cenário onde a verdade é que é o campo de batalha, certo? E em todos os níveis, a gente está nisso há muito tempo. Então a dualidade que nós abrimos lá em 2013, de 2013 a 2019, tornou o homem e o mundo dual, como sempre que tivesse que escolher um dos lados. Num certo sentido, isso é importante, mas em outros, né, isso pode ser muito negativo. Então, nesse campo de batalha, distinguir entre a revelação autêntica e a encenação estratégica é um exercício. Eu sempre recorro a um dito filosófico que fala que o certo depende da qualidade de quem o apresenta, certo? E Platão já dizia que a verdade é o bem, né? Então, eu não confio muito quando uma nação tão predadora, imperialista, se apresenta como a detentora das grandes verdades, né? Porque frequentemente ela instrumentaliza o medo e o sensacionalismo, sempre ela faz isso. Então eles gostam de brincar com as crenças das pessoas, né, de uma maneira manipuladora. Vejam o filme Bugonia, né, que concorreu para o Oscar, né, no final, furando a Terra plana, né. Eu achei, assim, incrível, né, para ver o mundo distópico dessa coisa do terraplanismo, né. Então esse marketing sensacionalista todo do novo filme do Spielberg, né, o Dia D, e na terra preferida dos ETs, né, porque lá, vejam, todos os filmes, lá, o apocalipse é lá, né, a Casa Branca é o centro do mundo, o alienígena só quer se apresentar ali. Então, mas o grande fato nós teremos sim grandes revelações,
do que é bom e do que não é, do que é verdade e do que não é. Então vamos acompanhar esses movimentos astrologicamente. Como? Através dos movimentos de Plutão. Porque se há algo impactante, transformador, disruptivo totalmente, né, da água para o vinho, o giro de 180 graus chegando na Terra, é da ordem de Plutão nos informar sempre. Isso é do métier de Plutão. Então, Plutão, vejam que interessante, ele entrou no movimento retrógrado, agora no dia 8 de maio, justamente no momento que eles fizeram aquela primeira grande desclassificação lá do Congresso americano. Então, Plutão, ele está lá no grau 5 de Capricórnio. Então, esse grau, ele fala de uma figura mascarada numa peça de mistério, né, que está no momento de fazer a sua revelação. Mas parou ali e está retrogradando e vai ficar nesse movimento até 16 de outubro. Depois ele vai refazer o seu percurso até o final de fevereiro de 2027. Depois do eclipse solar, 2027 vai ser um ano, esse ano, sim, nós vamos ver de tudo, né? Então, quando nós teremos assim um grande espetáculo apresentado na Terra. E nós vamos poder finalmente confrontar esse desconhecido, seja na forma de revelações científicas, contatos multidimensionais ou interestelares. Isso tudo vai acontecer no próximo ano. Agora, por que Plutão fica retrógrado justamente nesse momento, né, da grande revelação do lado de lá? Por quê? Porque nós precisamos, ainda não é o momento dessa completude, né? Nós precisamos de mais preparo, de mais aprimoramento espiritual, mental, de mais presença também dos nossos guias, né, cósmicos espirituais, nos amparando e nos aconselhando para tudo isso. Nós vamos ver ainda até lá muitas balas de festim, né, até chegar na verdade. E isso vai ser muito importante para todos. Então vamos entender, voltando mais um pouquinho no tempo, né? Esse preparo, né, ele já vem acontecendo há muito tempo, desde a convergência harmônica lá entre 87 e 88, quando uma grande energia foi enviada para a Terra para o maior número de pessoas despertarem e se desenvolverem no sentido espiritual, no sentido da cura. E foi realmente grande. Nós tivemos vários movimentos até lá, mas acho que depois de 2012, né, aí que nós tivemos uma grande virada, né, energética, porque depois de 2012 nós caímos numa espiral até 2019, que eu já escrevi lá atrás, né, que foram os anos da desconstrução e da integridade. Então nós tínhamos que desconstruir todas as capas que evitavam que a gente visse a nossa essência. Qual que é a sua essência? Ela é boa ou ela não é boa? Né? Isso que se tratou a integridade. Por isso que a gente entrou, o ser humano e a sociedade, numa grande batalha de dualidade. Então, sempre tendo que escolher um dos lados. Aí, o que acontece em 2020, né? Então, nós caímos nessa espiral até 2019. 2020 foi o ano zero, o ano da cura, que nós fomos assolados pela pandemia como um grande marco do novo ciclo. Então, ali foi o ano zero. Tudo aquilo foi muito mais energético, né, do que físico, material. Então, o que nós estamos vivendo agora? Né? Nós estamos no setênio da reconstrução, desde 2020, que o gráfico se torna ascendente, entramos nos 7 anos da reconstrução, e esse é o penúltimo. Ele culmina agora em 2027. Então, portanto, 2027 vai ser um ano muito forte e decisivo aqui na Terra. Todos os anos daqui para frente vão ser decisivos, numa escala cada vez mais forte, né? Então, o que é que vai acontecer a
após os eclipses de 2027, com o movimento direto de Plutão. Nós chegaremos naquela tão esperada data limite, né, do Chico Xavier. Nós vamos descortinar um mundo até então desconhecido, totalmente novo. Seres interestelares, multidimensionais vão se apresentar para todos. A ciência e a fé, elas vão ser desafiadas completamente. É bom todos irem se preparando, porque vamos entrar numa nova e surpreendente jornada que vai abalar a estrutura e o equilíbrio de todas as nossas crenças. Então aqui, o movimento astrológico, ele prevê o impacto, mas não o detalhamento daquilo. Então nós levantamos várias hipóteses, né? Como na conjunção de Saturno e Plutão, no começo de 2020, que todos os astrólogos sabiam que ali vinha assim, nossa, uma grande paulada, né? Mas de que ordem, né? O máximo, que acho que eu fui a astróloga que me aproximei mais desse fato, né, e um outro astrólogo da Índia, nós dois siderais, né, porque a astrologia sideral, ela considera aspectos muito ligados à nossa faixa zodiacal estelar, né, e ali estava Quiron, que é o planeta da cura, do sofrimento, do sacrifício, foi tudo que nós encontramos nesse ano de 2020. Totalmente, né, então depois de 2020 não desconfiamos mais de nada, porque aquilo foi um momento energeticamente também de antes e depois. Então, assim, eu pessoalmente, né, falando de OVNIs, né, eu nunca vi um ser alienígena, né, e também da forma como eles apresentam, né, aquela estética estigmatizada, sinceramente eu não tenho nenhuma vontade de ver aquilo, né. Mas, sim, eu já vi muitos OVNIs. E foi a experiência mais surpreendente da minha vida. Eu fui literalmente acordada de madrugada e levada para o quintal da minha casa e eu olhei para o céu. Saíram as nuvens e eu vi, não eu vi dúzias de naves brilhantes como estrelas passando pelo céu. Como se fossem assim uma frota mesmo, né? Luzes baixas, velozes, né? Olha, o que eu senti quando eu vi aquilo, porque para mim, claro que o mundo material é importante, mas ele tem que estar conectado com a minha intuição e o meu sentimento também para validar isso de alguma maneira, né? Me ajudar na compreensão. O que eu senti foi muita paz, muita alegria, muito amor, né? Eu fiquei assim muito tempo, né? Impressionada com isso. Mas o que eu penso, né? Se esses visitantes, eles são invisíveis, são espirituais, não com aquele aspecto grotesco, né, que tentam nos apresentar, mas se eles forem dessa outra maneira, então sim, talvez eu já tenha percebido a presença de muitos deles. E se a nossa mediunidade já for um preparo para o contato com esses seres estelares, né? E se os seres espirituais são estelares e multidimensionais? Então a gente não está falando de nada novo e assustador e distópico. Então será que nós não criamos uma fantasia sobre o que é o mundo espiritual? E a realidade ela pode ser ainda mais rica e mais interessante? Talvez eles venham para nos lembrar daquilo que nós já sabemos, mas acabamos esquecendo, né? Então, agora o recado que eu quero deixar é que se preparar para a verdade não é esperar somente um fato ou uma informação, mas buscar o aprimoramento para você receber isso. Se preparar a sua mente, o seu espírito, as suas emoções, para que você possa entender e sentir primeiramente essa verdade, não só observá-la. Agora, você pode descobrir quem é você, quem somos nós nesse aprimoramento também, que é uma grande descoberta, que eu acho que é a mais importante de todas, né? Então, a grande revelação pode ser sobre você, o que a sua vida representa nesse mundo. Então, descubra esse propósito e vá lá publicamente revelar para todos. Então,
antes de mandar meus abraços estelares, eu quero mandar o meu recado sobre o meu trabalho de terapia, de leitura astrológica, tenho curso de astrologia completo e eu tenho um programa semanal na Rádio Paranormal, que eles têm um aplicativo onde tem várias pessoas ligadas à espiritualidade, à ufologia, né, ao autoconhecimento. Então, é uma rádio voltada só para isso. Então, tem um aplicativo e tem ela também na internet. Então, aqui embaixo eu vou deixar os links para vocês entrarem, né, para quem quiser entrar. E me acompanhando lá nas minhas redes sociais, eu também sempre estou postando ali. Então, toda semana eu falo de algo novo e falo da energia que vai comandar a nossa semana também. Então, obrigada a todos por terem acompanhado até aqui. Vamos nos preparando aí para essas grandes revelações, né? Então, abraços estelares e até o próximo programa.